E aí galera, tudo bem? Vamos aí para a nossa aula número 7. Nesta aula a gente vai aprender a analisar as empresas, o que olhar para elas, aonde olhar e aprender a interpretar os indicadores. A partir de agora, os indicadores eles serão os melhores amigos de vocês. Só que vale lembrar que eles apenas indicam, eles dão um norte, mas não é uma afirmação. E também que o indicador e rentabilidade passado, o que vocês vão encontrar aí nos sites e na página inicial, não garante que terão o mesmo resultado no futuro. Então, se você pegar aí, por exemplo, uma empresa com dividend yield de 6% hoje, não quer dizer que no ano que vem ela estará sendo negociada a 6% também. Tá? Eu vou abordar aqui todos não, eu vou abordar os indicadores principais e essenciais para uma análise breve, claro. Para vocês terem noção se a empresa é boa ou não, se vale a pena dispor tempo de investir nela ou não. Vamos começar então pelo Dividend Yield, que como a gente busca renda passiva e ser remunerados em cima do nosso investimento, o Dividend Yield é o principal indicador para a gente saber quanto a empresa vai nos pagar por a gente ter o capital, o recurso investido nela. O Dividend Yield, a fórmula dele é o valor do dividendo pago. Então, a empresa anuncia lá que vai pagar R$ 1 de dividendo por ação. Então, você divide o R$ 1 pelo valor da cotação da ação daquele dia. Se a ação está sendo negociada a R$ 10, por exemplo, o Dividend Yield é de 10%. Tá? Então, tem um retorno em relação ao preço da ação de 10%. Vale lembrar que se eu comprei a ação no começo do ano a R$ 8 e o dividendo é anunciado no final do ano, o teu retorno ele é em relação ao preço que você pagou da ação e não o preço da ação do dia. Então você dividiria 1 por 8, né? Mas isso aqui é para você ter uma noção de como a empresa está pagando se você começasse a posição na empresa agora. Legal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu tiro a dúvida. Então, ele é um indicador, um dos principais para nós que buscamos renda passiva. É importante você buscar empresas que tenham um dividendo aí acima da taxa Selic, pelo menos, mas como a nossa taxa Selic está bem defasada, está em 2,25, eu busco empresas sempre acima com dividend yield acima de 5%, que eu acho que é um valor legal aí. E cuidado para não se iludirem, como eu falei, com o dividendo do último período. Tem muitas empresas que pagam dividendos extraordinários, que chamam, que paga esse ano muito dividendo, só que na média dos períodos ele não paga quase nada. Então tem que cuidar para não ter essa falsa ilusão aí, acabar olhando apenas para o último pagamento e que foi alto e acabar achando que é sempre assim. Sempre olhem a constância de pagamento de dividendos, o histórico de pagamento. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Preço sobre lucro. O preço sobre lucro, a fórmula dele é o preço que a ação está sendo negociada dividido pelo lucro por ação que a empresa tem. Ele basicamente vai te mostrar em quanto tempo a empresa, tendo esse lucro que ela está tendo agora e tendo esse preço, em quanto tempo ela vai te retornar o valor que você pagou. Ou seja, se você pagou R$ 10 no preço da ação e essa ação tem um lucro por ação aí de 2, em 5 anos você teria o valor, o lucro da ação proporcional ao valor que você investiu. Proporcional não, do mesmo tamanho, né, ou maior. Legal? Esse indicador ele é muito olhado, tá, pessoal? Esse aqui ele é de fato bem importante e o ideal para ele, o indicado é que seja menor que 20. E quanto menor, melhor. Por exemplo, teve muita gente que tomou ele como base de decisão agora durante o coronavírus. Por exemplo, a expressão usada é: vocês viram o Banco do Brasil está sendo negociado a 5 vezes o lucro dela. Né? Está sendo negociada a 5 vezes o lucro dela. Então precisaria de 5 períodos para que você, de fato, tivesse o lucro no montante do preço que você pagou. Tá? Então, quanto menor, melhor. O que acontece é que tem empresas que são muito boas, que tem o PL, a gente chama de PL, acima de 20. Pode estar lá o PL 40, 50, 60. Só que o que acontece? Não quer dizer que é ruim. Por quê? A gente não pode olhar para um indicador de forma isolada, né? E nem buscar sempre o ideal, ideal, ideal. Existem exceções. Por exemplo, a Magazine Luiza, a WEG, eles negociam com PL alto. Só que o crescimento delas por ano ele é muito alto também.
Então é claro que o PL vai estar elevado, porque muita gente quer comprar e o preço acaba ficando mais alto e o lucro não consegue acompanhar essa demanda tão alta de preços, né? Então, o que acontece é que nunca olha o indicador de forma isolada. Tem empresas boas que possuem indicadores distorcidos. Então a gente tem que aí tomar cuidado. Claro que isso não acontece em todas as empresas. Em linhas gerais, empresas boas são empresas que têm um PL abaixo de 20. Legal? Preço sobre valor patrimonial. Aqui ele vai te dizer se a empresa está cara ou barata. Qual que está sendo o nível de negociação da empresa. Por exemplo, o valor patrimonial ele é tudo que os bens da empresa. Vamos pegar uma loja de carro, por exemplo. O valor patrimonial de uma loja de carro vai ser, se o espaço físico é da loja, vai somar o valor do terreno, né, o valor do espaço físico, no caso o imóvel, vai somar todos os carros que a empresa tem dentro dela, vai somar os computadores, vai somar os celulares, vai somar os móveis, isso vai ser o valor patrimonial, é tudo que a empresa tem, tá? Aí a fórmula é preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Se esse resultado for 1, quer dizer que a empresa está sendo negociada exatamente ao valor patrimonial dela. Se der 1, quer dizer que o preço da ação, se você multiplicar o preço da ação pelo número de ações que essa empresa tem, vai dar exatamente o valor patrimonial dela. Se o PVP está abaixo de 1, quer dizer que essa empresa está sendo negociada mais barata do que ela realmente vale. Então aí é um indicador de, se a empresa está barata ou cara. É legal vocês olhar para esse indicador para saber quanto que vocês estão pagando. Também existem as particularidades. Por exemplo, empresas de seguro. Empresa de seguro não tem bens, não tem, por exemplo, máquinas, não tem produtos, porque ela apenas faz a intermediação, ela trabalha com capital, né? Ela trabalha com um computador, a pessoa e só. Então o valor patrimonial dela não é tão alto, certo? Então pode ser que o preço por valor patrimonial ele esteja também distorcido. Mas como eu falei, são particularidades. Com o tempo vocês vão conseguindo pegar essas questões de particularidades de setor para setor e de indicadores para indicadores. Vale lembrar que não olhar apenas para o PVP. Olhei ali uma empresa com PVP de 0,5, então ela pode chegar a 1 para ser o valor justo, eu vou comprar. Vocês têm que tomar cuidado sempre, olhar vários indicadores e fazer uma análise aí de uma forma geral. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele não é um indicador, mas como a gente vai referenciar ele, vai usar ele em várias fórmulas, eu trouxe o conceito dele para vocês entenderem o que ele é. O patrimônio líquido, então, de fato, ele é a sobra de todos os bens e direitos que a empresa tem, então todos os bens e mais o que ela tem para receber, menos todas as obrigações, dívidas, despesas da empresa. O que sobra é de fato o que é dela, né? O patrimônio líquido, então, ele não pode ser negativo. É um indício muito ruim e é bom que vocês encontrem empresas com patrimônio líquido crescente, que esteja sempre subindo. Porque se ele está subindo, quer dizer que sempre está tendo mais sobras, ou seja, os bens e direitos estão crescendo e as dívidas e obrigações estão caindo. Legal? Dívida líquida, da mesma forma, não é um indicador, mas como ele é bastante usado, eu vou trazer para vocês para que vocês entendam depois na forma. A dívida líquida é a dívida bruta, então a dívida total que a empresa tem, tudo que ela precisa pagar, menos o caixa da empresa. O caixa da empresa entra, o caixa de fato, o que a empresa tem de dinheiro em caixa na empresa, no cofre e nas contas nos bancos da empresa, né, em aplicações, enfim. Tá? Então, a dívida líquida mostra quanto de dívida que a empresa tem se tudo fosse amortizado com o valor disponível. Tá? Então vamos supor lá que a empresa tem 1 milhão de dívida e ela tenha 200 mil em caixa, juntando cofre, contas e tal. Então a dívida líquida dela é 800 mil. Tá? Empresas com dívida líquida negativa se tornam um indicador muito bom. Por quê? Empresas com dívida líquida negativa quer dizer que o caixa e o que a empresa tem, as disponibilidades, são maiores do que ela precisa pagar. Tá? Eu costumo procurar essas empresas, tá? Porque elas passam por períodos de crise de uma forma mais fácil, elas têm uma sustentação maior, uma segurança maior, conseguem investir de forma rápida se for preciso. Então, empresas com dívida líquida negativa é um sinal muito bom. Vale ressaltar aqui, como a gente está falando sobre endividamento, que nem todas as dívidas que as empresas têm são dívidas ruins. Por exemplo, para que a empresa consiga investir e crescer, ela precisa criar dívidas, porque
para que você tenha um aumento de lucro, aumento de receita, aumento de entrega, você precisa aumentar a tua capacidade produtiva, né? E para que isso seja feito, você precisa dispor de recursos de investimento. Legal? Então, nem sempre que a empresa tem uma dívida muito alta quer dizer que ela é uma empresa ruim. Aqui, ó, então eu trouxe dois conceitos, né? Falei que não eram indicadores, para gerar esse indicador, que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Isso quer dizer quantos por cento da dívida em relação ao patrimônio da empresa. Então, vai dividir a dívida líquida pelo patrimônio líquido da empresa e vai dar aí um número. Se esse número for 1, quer dizer que a dívida da empresa é o mesmo valor do patrimônio da empresa, ou seja, do capital que a empresa tem. Esse indicador é sempre bom que esteja menor que 1, tá? Empresas que têm esse indicador maior que 1, quer dizer que elas têm mais dívidas do que de fato o que a empresa tem de capital. Isso não é um indicador muito bom. Então sempre buscar empresas aí que tenham indicadores de dívida líquida sobre patrimônio líquido abaixo de 1. O EBITDA. Pessoal, o EBITDA ele mede a capacidade de geração de caixa da empresa. Então ele vai pegar lá tudo que a empresa teve de receita, menos as despesas com vendas, né? E vai te trazer então qual que é o EBITDA. EBITDA é o lucro antes de depreciação, amortização, impostos e taxas. Então, de fato, é o que a empresa consegue gerar de caixa sobre as suas atividades, né? Sobre o que ela faz, a sua atividade principal. Então, se a empresa lá vende carro, o EBITDA vai ser o resultado de a receita, né? Quanto que entrou de fato de dinheiro para a empresa com a venda de carros, menos quanto custou esses carros para a empresa comprar para revendê-los. Legal? Então, quanto maior o EBITDA, melhor. E sempre buscar também empresas que têm um EBITDA crescente, né? Que quer dizer que ela está desenvolvendo e melhorando a sua atividade. Aqui eu trouxe então o indicador de dívida líquida sobre o EBITDA. Quer dizer, ele vai mostrar em quantos ciclos, por exemplo, o EBITDA da empresa foi 1 milhão no ano de 2019. Aí ele vai dividir a dívida líquida pelo EBITDA e vai te trazer quanto tempo você precisa, quantos ciclos, ou seja, quanto tempo desses 1 milhão você precisa para pagar a tua dívida líquida. Vamos supor que a tua dívida líquida seja 3 milhões e o teu EBITDA em 2019 foi de 1 milhão. Então você precisa de 3 anos de EBITDA, né, de geração de caixa, trabalhando para pagar a tua dívida líquida. É aconselhável que as empresas negociem com um indicador de dívida líquida sobre EBITDA menor que 3. Tá? Vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês o site onde vocês encontram essas informações, os números, e mostrando para vocês, esse lembra que era 3, tem que ser menor que 3 aqui. Legal? Liquidez corrente. Liquidez corrente, ela mede a capacidade da empresa honrar com as suas dívidas de curto prazo, obrigações e dívidas. Aqui, o ideal é que as empresas estejam sempre negociando acima de 1, porque a liquidez corrente é o ativo circulante, ou então é tudo que a empresa tem de direito de receber no curto prazo, menos o passivo circulante, que é tudo que a empresa tem dever de pagar no curto prazo. Então é importante que, se for maior que 1, quer dizer que a empresa tem mais a receber do que a pagar. Tá? Então é importante que esse indicador seja maior que 1. Margem bruta. Então a margem bruta nada mais é do que dividir ali o que deu do EBITDA, né? Que é a receita com vendas menos o custo das vendas, dividir esse valor pela receita total, para você saber quanto de fato aí da tua venda fica para você em relação a quanto custou para você vender aquilo. Quanto maior esse indicador, melhor. Esse indicador de margem bruta é bom você sempre comparar com empresas concorrentes a ela e também ver o histórico dele. Se a tua margem está subindo ou está caindo. Se ela está subindo, indica que a gestão está sendo eficiente e está conseguindo melhorar a performance da empresa. Se está caindo, quer dizer que a empresa está passando por dificuldades, está aumentando custos e o resultado, a eficiência dela não está mais tão boa. Aqui é a margem líquida. A margem líquida segue o mesmo conceito de margem bruta, só que aqui você vai pegar o lucro líquido, ou seja, tudo que você teve de resultado, todas as despesas que você teve, menos a tua receita. É o que de fato sobrou para a empresa como lucro líquido, dividido pela receita total, né? Aqui também, quanto maior, melhor, né? E sempre melhor ter empresas crescendo.
Aqui é o ROI. Entramos no indicador de rentabilidade. Esse indicador é um dos preferidos do mercado, tá? Todo mundo olha para esse indicador e quanto maior, melhor. Esse indicador ele vai te mostrar a capacidade que a empresa tem de agregar valor a ela mesma. Então, ela vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido dela. Que o patrimônio líquido, como vocês lembram, é todos os bens direitos menos todas as obrigações. Tá? Então, o ROI é a rentabilidade. Quanto maior, melhor. O indicado é que ele seja sempre maior que 10, tá? Mas como eu falei, por via de regra, mas não é, existem as exceções. Tem empresas que negociam com ROI de 8, 9 e são boas empresas. Esse aqui é o último indicador que a gente vai olhar, tá? Ele é a taxa anual de crescimento composta. E como é que é feito esse cálculo? Ele é um pouquinho mais, digamos assim, complexo, porque ele é sempre calculado aí no período de 5 anos, e aí você pega o lucro que a empresa... Ele pode ser feito da receita ou do lucro. Também dá para fazer do EBIT, mas não é tão comum. Geralmente é receita e lucro. Você pega o saldo que você teve em 2015, então um saldo inicial, vamos pegar aí 2015, 2020. Um saldo inicial, por exemplo, do lucro líquido. Vamos supor que a empresa teve 100 mil reais de lucro líquido em 2015. Aí você pega um saldo final, que é o lucro líquido em 2020, por exemplo. E esse lucro foi 80 mil. Então ele foi menor. Então já acaba distorcendo esse indicador. Só que o que acontece é que empresas... é difícil você pegar uma empresa que tem uma constância sempre que está aumentando, de forma muito recorrente. Pode acontecer problemas na empresa durante o tempo, algum fenômeno, coronavírus, quebrou uma máquina, teve menor produção. Então, tem que tomar cuidado que às vezes esse indicador ele nem sempre aparece da forma que deveria. Ele também é usado, geralmente quando o PL de uma empresa é muito alto, por exemplo, WEG e Magazine Luiza, eles têm um PL muito alto. Eu falei para vocês que o PL de Magazine e de WEG, o PL ideal das empresas tem que ser até 20, né? Só que Magazine e WEG são baita empresas que negociam com PL de 40, 50. Quando empresas boas negociam com PL muito alto, o que acontece é que esse indicador também esteja elevado. E como esse indicador, quanto maior, melhor, é um bom sinal. Aí vocês vão ter uma noção, o PL está alto, mas a empresa está crescendo muito, né? A empresa vem numa crescente constante. Então você sempre tem que relacionar os indicadores. Tá? Então eu trouxe ele mais para que vocês, quando verem uma empresa com o PL muito alto, vocês lembrarem desse indicador para que vocês consigam fazer a relação. Tá? Eu vou mostrar para vocês na prática um pouquinho de como analisar esses indicadores, aonde achar, né? Para que vocês tenham uma noção. Aqui eu vou mostrar para vocês a tela inicial do Status Invest. Os indicadores que estão aqui na tela têm como referência o último resultado apresentado da empresa. Então vocês não podem olhar apenas para os números que estão aqui. Aqui é para vocês terem uma ideia inicial. O que eu faço quando eu vou analisar uma empresa, em linhas gerais, eu olho o preço que ela está sendo negociada agora, nesse momento, né, nesse horário. Aí eu olho, a mínima dela nas últimas 52 semanas foi R$ 21,11. Isso foi ocasionado por conta do coronavírus, tá, pessoal? E a máxima dela, ela está na máxima dentro de um ano. Então, desde junho do ano passado até hoje, o preço mais alto que ela bateu é o que está sendo negociado agora, né? Aqui em R$ 49,95. O dividend yield dela está em 0,90. Como eu falei para vocês, eu prefiro empresas que tenham dividendo acima de 5%, né? Mas eu já não excluiria essa empresa, porque eu tenho empresas de dividendo e empresas de crescimento. Como ela cresce muito, vale ficar de olho nela. Percebam que ela pagou 0,44 centavos por ação de dividendo nos últimos 12 meses. E esse 0,90 vem do 0,44 dividido por 49,95. Tá? Aqui o tag along que eu comentei com vocês lá no início, lembra que é um mecanismo de proteção. Então ela tem 100% de tag along, ela é uma ação ordinária. Aqui estão os indicadores, tá? PL. Percebam que ela não está até 20, ela está com PL extremamente alto, está 3 vezes mais do que 20. Só que daí vocês batem o olho aqui e percebem que ela veio aí numa taxa de crescimento de 10% ao ano. E crescer 10% ao ano é um crescimento bem alto, né? Então vocês percebem, o PL não está bom, mas o CAR aqui justifica ele, né? Aí a gente vai olhar qual que foi outro indicador que eu mostrei para vocês, o PVP. Eu falei que até 1 é barato. 1 é o preço do valor patrimonial. De 1 a 2 é aceitável, acima de 2 é caro.
percebam que o PVP de VEG está em 10, né? Então, se o preço dela está R$ 49,95, provavelmente, aqui traz o valor patrimonial, ó. O valor patrimonial por ação dela seria R$ 4,71 e ela está R$ 49. Ela está sendo negociada 10 vezes mais do que o valor patrimonial dela. Nossa, mas então eu vou excluir ela das minhas opções. Esperem, a gente tem que olhar para o indicador não só do último período, lembrem? Depois eu vou mostrar para vocês nessa plataforma aqui, ó, para vocês olharem o histórico do indicador, né? Não só do último período. Eu já tinha aberto aqui o histórico do indicador, né? Voltando aqui para os indicadores. Dívida líquida dividido por patrimônio líquido. Lembra que eu falei que tinha que ser até 1. Se esse indicador é negativo, quer dizer que a empresa tem dívida líquida negativa, que é uma baita informação, que isso é muito bom. Dívida líquida por EBITDA, mesma coisa. Está negativa é porque a empresa tem uma dívida líquida negativa, já é um bom sinal. Liquidez corrente tem que ser acima de 1, ó, tá 2,14. Isso significa que ela consegue pagar, ela tem... se ela tem 1 de obrigações... vamos dar um exemplo mais real. Se ela tem 100 mil para receber né, de bens e direitos, enfim, ela tem apenas 50 mil para pagar. Então é uma relação de 1 para 2, certo? Margem bruta aqui, ó, 30% de margem bruta. Então, se ela vendeu 100 mil reais, ela teve 70 mil de custo para vender isso e ainda sobrou 30 mil para ela. Aí desses 30 mil ela pagou mais as coisas, pagou imposto, pagou despesa operacional, enfim, ainda sobrou 13 mil. A margem líquida dela é 12,59%. Legal? É uma margem boa. As margens também, é sempre bom você relacionar com as concorrentes e com o histórico de margens da empresa. O ROI de 18%, isso é um ROI muito bom também, é um ROI elevado. Lembre que quanto mais melhor, acima de 10 é o que costuma ser as boas empresas. E aqui está a taxa de crescimento anual, legal? Aqui traz o histórico de pagamento de dividendos dessa empresa. Percebam que, percebam como é constante, é muito parecido o pagamento de dividendos dela. Então isso tem um bom sinal. Por mais que seja um dividendo pequeno, 0,9%, ela traz um indicador, ela traz um pagamento constante. Isso aqui é bom a gente achar empresas que pagam um dividendo alto de 5% e 6% e tenham essa característica aqui, que é constante. Aqui ele distorceu porque em 96 e 97 teve um pagamento muito alto, né? Mas percebam que aqui ele está sempre quase do mesmo tamanho, que é a realidade. Isso aqui é os dividendos extraordinários que eu comentei com vocês. Vamos supor que isso aqui fosse agora, e a empresa pagou lá em 2019 esse dividendo, mas a média dela é isso aqui, Então, para que você não se iluda e não entre numa falsa promessa, você tem que ver o histórico. Legal? A VEG não é uma empresa com característica de renda passiva, ela é de crescimento. Vale lembrar, não quer dizer que ela é ruim. Aqui traz o patrimônio, traz os ativos, a dívida líquida que é negativa, o caixa dela aqui, isso aqui é o caixa, que é... conta cofre, conta caixa e conta em bancos. Isso aqui é o número de ações que a empresa tem, valor de mercado e valor de firma. O valor de firma é o valor de mercado menos as dívidas, como a dívida é negativa, o valor de firma é menor que o de mercado. Aqui é legal você sempre fazer isso aqui, Bota 10 anos e dê uma olhada no lucro. Perceba um lucro de VEG, olha que coisa linda. Isso aqui é o melhor cenário possível, sempre subindo, né? Isso aqui não tem uma queda, aqui tem uma leve queda, mas é 2016 que foi a crise, tá? Aqui o resultado, aqui é para você ver isso, só que em forma de números, lucro líquido, 1 bi e 100, 1 bi e 100, 1 bi 140, aumentou, 1 bi 300, 1 bi 600, 1 bi 700, crescimento constante. E é isso aí, pessoal, o que tem para ver nesse site é isso, vocês vão ver os indicadores com referência no último período, conseguem ver o histórico aqui de lucro, conseguem ver histórico de dividendos e tomar uma base inicial para entender se a empresa é boa ou não. Agora, essa plataforma aqui, que é do Vicente Guimarães, a Pense Rico, ela traz o histórico de indicadores. Aí você coloca no anual aqui, abre, vamos ver o PL.
Lembrem que o PL, eu falei que o ideal é até 20, tá? Eu estou trazendo as exceções para vocês entenderem. Até 20. Só que aí vocês peguem a VEG, que é uma baita empresa. Nossa, o PL está 55. Ó, o PL 21, PL 20, PL 25. O PL nunca negociou abaixo de 20. Isso significa que a empresa é acostumada a negociar acima de 20. É uma característica da empresa. Então não quer dizer que a empresa negocia acima de 20 que é ruim, né? Se a empresa ela cresce num ritmo elevado, o PL não vai conseguir acompanhar até 20. Vamos pegar o PVP aqui, só vamos botar em anual, PVP, né? O PVP eu falei para vocês que até 1 ela tá barata, 1 a 2 é aceitável. Mas percebam a VEG está sendo negociada com PVP de 10. Aqui, ó, mais baixo, 3.7. Ela nunca negociou com o PVP abaixo de 1 ou entre 1 e 2. É uma característica da empresa, então tem que entender isso também. Vamos pegar mais um aí para tomar como exemplo. Vamos pegar o lucro aqui da empresa. Aqui vocês olham o crescimento do lucro e o crescimento dos dividendos. Ó. O azul é o lucro, ó, percebam o crescimento. E os dividendos é o vermelho. Ó. Percebam que mantém uma constância muito boa. Tá? E aqui tem a ação. Percebam aqui ó, que em 2017 ela estava R$10, hoje ela está 50, 5 vezes mais. Tá? Então o que eu queria trazer para vocês nessa aula é isso. Os indicadores eles passarão a ser os melhores amigos de vocês. Só que eles não afirmam, eles indicam, eles dão um norte. Ah, isso é bom dessa forma, mas existem as exceções. Eu sei que parece que é muito complexo agora e que, nossa, como é que eu vou entender isso? Mas a melhor forma de vocês entender é comprando uma ação e vocês vendo com a realidade. É como se fosse um jogo. Quando vocês começam a jogar um jogo no celular, enfim, vocês têm, nossa, mas quanta regrinha, isso é isso, isso é aquilo. Mas conforme o tempo vocês vão pegando e vão tendo tudo na cabeça, né? É a mesma coisa com os indicadores. Por mais que pareça ser algo difícil, algo estranho, com o tempo vocês vão acostumando. E como eu trouxe boas empresas para vocês, bons setores, vocês não precisam se preocupar em perder dinheiro, tá? Vou fazendo análise, se vocês quiserem eu faço análise inicial com vocês, a gente pode fazer uma chamada, quando vocês estão pensando em analisar a primeira empresa, me chamem, eu faço com vocês, digo, mas tudo bem, mas lembra do setor, lembra que ela tem um crescimento muito alto, então esse indicador é assim, é assado, legal? Então os indicadores eles vão indicar para você se a empresa vale a pena dispor tempo nela ou não. A partir daí vocês fazem análise de comparando com... eu vou mostrar outra coisa para vocês, a questão da comparação. Olhem que legal o que o Status Invest traz. Você vem aqui em comparar, né? Aí você coloca, vamos pegar os bancos. Bradesco, Banco do Brasil e vamos pegar mais um, Itaú. Olhem o que o Status Invest já traz para vocês, que é a questão da comparação. Ó, ele compara os indicadores de cada um dos bancos e traz aqui ó, o pódio deles. Nesse caso, olhando os indicadores do último período, o Banco Itaú tem os melhores indicadores. Em Dividend Yield, o Santander tem o melhor Dividend Yield com 9%. Banco Itaú em segundo, Banco do Brasil em terceiro. E ele faz isso com todos os dividendos, todos os indicadores, percebam. Margem bruta. Percebam que o Itaú domina as margens, só a margem líquida do Santander que é bem mais alta que as demais. Endividamento, banco não tem característica de dívida, tá? Então aqui não entra. Mas vamos pegar o ROI. O ROI do Itaú é melhor. Mas então se o ROI, que é a rentabilidade do Itaú é melhor, as margens do Itaú é melhor, e ele tem um dividend yield aí bem parecido, ele está parecendo ser a melhor opção no momento, né? Então ele traz essa comparação aqui para vocês. Legal? Então aqui vocês têm a comparação com empresas concorrentes e aqui na plataforma Pense Rico vocês têm a comparação do histórico dos indicadores, para vocês entenderem o perfil que ele segue. Legal? Era isso que eu queria passar para vocês. Ressalto, não olhem apenas o indicador para tomar decisão, olhem sempre o histórico dos indicadores, não olhem apenas o último, não tomem base apenas... para tomar decisão o indicador de fato, sempre façam aí, qual setor ele está, a empresa é boa, a marca é consolidada, olhem para as dívidas, olhem para o crescimento de receita, né? Entendam o indicador de fato. Não, existem exceções, como eu vim frisando em todos os indicadores. Não quer dizer que o ideal seja esse, que não pode estar com o indicador distorcido e tem algum motivo por trás disso. Legal?
Ressalto que todas as empresas que eu citei é apenas a caráter educativo e para exemplos. Qualquer dúvida, sugestão, meu WhatsApp está aí. Eu quero que vocês entrem em contato comigo, que eu faça a análise inicial com vocês, para que fique cada vez mais fácil de vocês aprenderem no começo, para depois vocês terem a facilidade. E eu vou, de fato, mostrar para vocês empresas consolidadas, consistentes, seguras e que vocês não vão perder dinheiro. Não vão ver o patrimônio de vocês oscilar de forma que vocês vão ter frio na barriga. Legal, pessoal? Um abraço aí e até a próxima aula. Valeu!